Olá, sejam bem-vindos ao Vamos Conversar. E hoje nós vamos conversar sobre direitos do consumidor nas compras de fim de ano. É quase irresistível. Comprar um presente, aquela lembrancinha que muita gente diz para não chamar de lembrancinha, mas é inevitável. Só que no meio desta relação de consumidor e quem vende, principalmente no comércio ou nas relações online, tem uma coisa chamada direitos. E é por isso que eu estou aqui hoje com as doutoras Simone Macchi, né? Ela que é uma advogada que já atuou nessa área e já foi, inclusive, integrante da Comissão de Direito do Consumidor da Ordem dos Advogados de Santa Catarina. Atualmente está militando lá, inclusive. E a doutora Michele Correia Rebelo, a delegada de polícia, diretora-geral do PROCON de Santa Catarina, que está pegando o touro à unha, né? Porque o que não falta nesse país é desrespeito nas relações entre consumo e a principal vítima, consumidor. Sejam bem-vindas. Bom, começando aqui com a doutora Simone, nos bastidores a gente conversa, evidentemente, e a gente tem no Brasil algo que se tornou uma referência internacional, que é o CDC, o Código de Defesa do Consumidor, que é, evidentemente, chamada, inclusive pelos próprios advogados, o coração da proteção nesta relação de consumo. O Código de Defesa do Consumidor satisfaz hoje, ainda depois de tantos anos da entrada em vigor dele, doutora? Seja bem-vindo. Roberto, primeiro eu quero agradecer em nome da OAB Estadual, da Comissão de Direito do Consumidor, poder estar aqui com vocês, compartilhar esse conhecimento na área como advogada consumerista. Então, vamos lá. O Código de Defesa do Consumidor, inclusive, esse ano ele completou 35 anos, né? Já tivemos muitos avanços e teremos muitos ainda pela frente aí com a tecnologia, golpes digitais. Eu digo para você que o Código de Defesa do Consumidor, ele tem o coração, que é a vulnerabilidade do consumidor. Através disso que foi criado o Código de Defesa do Consumidor. Não para deixar o consumidor acima do fornecedor, não penso dessa forma, e sim para equilibrar a relação de consumo, devido à vulnerabilidade do consumidor, para deixar eles na mesma plataforma, no mesmo patamar. Por quê? O consumidor precisa do fornecedor, né? Então, o fornecedor, através da compra de um produto ou de um serviço, ele precisa do fornecedor e vice-versa. O fornecedor precisa do consumidor. O consumidor é sua vitrine, é através do consumidor que ele lucra da mesma forma. Então, ambos precisam. Assim, o Código de Defesa do Consumidor criou essa estabilidade entre os dois, porque muitas decisões partiam no fornecedor. E, através do código, com essas regras, deu-se aí esse fortalecimento na relação, essa harmonização na relação do consumidor. Posso até te dizer que nas ações judiciais, uma dessas ações do Código de Defesa do Consumidor, dessas regras, é a inversão do ônus da prova. Ou seja, o consumidor não precisa provar que o fornecedor errou, e sim o fornecedor que tem que provar que ele não errou. Exatamente, Então, lembre-se disso. Exatamente. O ônus da prova cabe a quem denuncia. Só que no caso da defesa do consumidor há uma inversão. O consumidor é que denuncia, mas ele vai ser protegido por ser colocado como realmente a parte mais vulnerável nesta relação. Exato. Doutora Michele, já não consegue mais saber de falar de CDC, né? De repente, né? Mas a gente pergunta para a senhora, com toda a experiência já acumulada, primeiro com seus anos de delegada de polícia, polícia judiciária, agora atuando numa área que muitas vezes vira caso de polícia quando essa relação é quebrada. Quais são os problemas mais frequentes que a defesa do consumidor, PROCON, enfrenta em Santa Catarina? Então, hoje nós temos vários golpes que são feitos pela internet ou por telefone, né? Pessoas se fazendo passar por outra, e não há um consumidor, não há um fornecedor constituído, e sim um golpista que está atrás. E aí não há uma relação de consumo, porque não há uma empresa, né? Então, muitas vezes as pessoas, elas se dirigem ao PROCON e a gente encaminha o caso literalmente para a polícia, que vai apurar o caso de um estelionato e o estelionatário que tem que ser apurado.
Porém, eu faço aqui um abre aspas, porque muitas situações que envolvem, sim, estelionato, podem também estar inseridas numa situação de CDC, que é o caso dos bancos. Inclusive, já tem julgados neste sentido recentemente, em que, quando há uma vulnerabilidade da agência bancária na segurança dos dados, né, ele já sabe o costume daquele consumidor de fazer compras, né? Algo que foge daquela linha é de responsabilidade do banco. Então, já tivemos vários casos em que tivemos sucesso na restituição do valor a esses consumidores quando eles tiveram a negativa pela agência. Ah, isso é caso de polícia, isso é estelionato. Tudo bem, houve clonagem de cartão, coisa do tipo. Porém, sucessivas compras após o registro e o cancelamento deste cartão é de responsabilidade do banco. E aí que a gente orienta o consumidor, vá até o PROCON da sua cidade ou o PROCON estadual, porque muitas vezes ele acha que não é caso, né, de PROCON e nós podemos ajudar. Então nós estamos com uma interlocução muito boa com as ouvidorias dos bancos, né, inclusive a Febraban é uma parceira, e a gente está cobrando tanto celeridade nos casos e também efetividade nas demandas, porque mesmo com a negativa da agência, teve casos de sucesso. E como os bancos também estão se preparando para esse novo momento. Eu vou dar um exemplo, fazendo um parêntese aqui, que serve de exemplo para você também que está nos assistindo. Pessoas que passam PIX para eventuais ações fraudulentas, para o estelionatário, enfim, para quem está querendo provocar qualquer tipo de fraude. Pois bem, os bancos passaram a fazer seguros e, em determinados casos da operação, eles estão ressarcindo aquele dinheiro que foi retirado indevidamente da conta pela pessoa, porque a vontade do PIX é do dono da conta, né? E isso acontece progressivamente. Então, quer dizer, os bancos também já estão se preparando para isso, e eu sei de casos concretos, inclusive envolvendo, e aí é da sua área, a famosa página falsa do Detran, em Santa Catarina, que não aceitava PIX e vai passar a aceitar, mas as pessoas acabavam pagando de boa fé e muitos bancos estão ressarcindo. Agora, detalhe, nestas relações, e aí estou diante de duas pessoas operadoras de direito, uma delegada de polícia e uma advogada, que a questão é, você tem que fundamentar isso, você tem que fazer um BO, você tem que pegar todos os dados possíveis. Eu sei de gente que conseguiu, inclusive, com o número do equipamento que foi gerado, a transferência do PIX, e o banco aceitou aquilo como prova. Inclusive, com base naquela numeração, ele bloqueou todas as operações daquela conta. Agora, com essa nova modalidade do PIX, é possível, né? A questão ali de você fazer a denúncia. Mas antes mesmo disso, os bancos já estavam se precavendo. Eu creio até que foram os bancos que disseram para o governo, faz isso que a gente topa. Havia muita demanda, né? E assim os bancos também têm que se preparar, até porque há uma relação de consumo ali, né? Entre o consumidor e eles têm que prestar um serviço de qualidade e também deixar bem claras as informações. Mas quando envolve realmente um estelionato, havia muita negativa e ainda há, e é importante que o consumidor saiba que tem casos que é possível o retorno do dinheiro. Quero até complementar aqui agora que a doutora Michele falou, essa questão com os bancos e os golpes são uma das grandes demandas no judiciário também, acredito que também no órgão, né, administrativo, mas no judiciário também, que é onde chega... o banco ele assume a responsabilidade ativa, né? Então, o consumidor tem conta, os dados do consumidor, como que alguém conseguiu o meu celular, sabe que eu tenho conta naquele banco. Então, muitas ações a gente está obtendo êxito nessa questão, porque o consumidor tem que ver o histórico, ele não é acostumado a fazer aquele tipo de transação, se é final de semana, se ele mexe com valores altos, se ele faz empréstimo. Então, todos esses históricos é de responsabilidade do banco, né? Em bloquear. Mas sempre é importante informar o consumidor que, diante de qualquer situação, a primeira atitude que ele tem que tomar é fazer um boletim de ocorrência e, através disso, fazer um MED junto à agência bancária, né? O MED, que é o mecanismo de bloqueio junto ao banco, para que as providências daí sejam tomadas, procurar o órgão de proteção e defesa do consumidor, né? Que ele tem o registro demonstrando a boa-fé. Caso não seja possível a tutela no administrativo, ele procura um advogado especialista aí na área da sua confiança para conseguir êxito com a tutela jurisdicional no judiciário. Exatamente, isso é importante. Bom, nosso objetivo aqui é tratar mais da relação de consumo, e a gente está falando de compra e venda, né? Eu tentarei fazer aqui, não tenho procuração,
Falo para as duas convidadas. Mas fazemos já. Não, mas eu não tenho procuração para agir em nome dos bancos, das empresas, mas eu tentarei fazer esse contraponto. Né? E a pergunta que eu digo, o que pode e não pode, por exemplo, e a doutora Simone, que está hoje especialista na área, e temos aqui a responsável por gerir essas dúvidas dentro da sociedade e ser parte ativa, às vezes, em ações, né? O que pode e o que não pode na compra presencial, a famosa compra física. Ela existe ainda, viu, gente? Existe. É muito grande ainda. Não é só comprar online. Né? Existe. Muitos consumidores ainda, principalmente uma certa idade, né, ou uma cidade pequena, eles ainda preferem ir até a loja, escolher, optar, ver o produto, né, e fazer as compras presenciais no estabelecimento. E o que ocorre? Eles acabam confundindo com o arrependimento. 7 dias do Código de Defesa do Consumidor, o artigo 49, que ele pode fazer a troca durante 7 dias a partir da compra do produto. E não, é diferente na loja física. Quando você entra na loja, você experimenta o produto, você visualiza aquele produto, né, e você adquiriu o produto, você pode voltar daqui 1 hora, olha, quero trocar o meu produto, ou seja, ele não pode exercer esse direito de arrependimento. O que acontece? Se o produto deu algum problema, né, saiu no dia da loja, testei o produto, não testei na loja e deu algum problema, o fornecedor tem 30 dias para resolver esse problema. Ele recolhe o produto do consumidor, encaminha para assistência e a partir dali ele tem 30 dias para devolver o produto ou efetuar a troca. Caso isso não ocorra, o consumidor passa a ter direito em optar pela troca do produto ou a devolução dos valores. Isso está no artigo 18 do CDC. Então essa é a diferença da compra na loja física. Então o consumidor tem que prestar muita atenção. Principalmente quando ele transporta o produto, né? Ou ele pega o frete da loja, adquire e paga esse valor, aí a loja é responsável pelo transporte. Agora, quando o consumidor transporta ou leva no seu carro, né, às vezes uma TV, algum produto, chegou em casa, esse produto apresentou um defeito ou danificou, a loja tem esse direito de se resguardar se não foi mau uso. Então, por isso que temos essa regra, que não há essa troca, né? Lógico que parte da loja, muitas lojas fazem acordos aí com o fornecedor, quando vamos dizer assim, secador de cabelo ou alguns outros produtos, que ela tem essa troca imediata, né? Faz esse produto, mas é por liberdade da loja, né? Então, a loja que tem essa liberdade em propor. Isso, mas não tem os 7 dias, já é direto, ele recolhe o produto e assistência técnica. É interessante, acrescentando as colocações da doutora Simone, de que algumas lojas elas têm uma política de troca. Então, quando eu vou comprar um presente, vou comprar alguma coisa que não seja para mim, enfim, então é bom perguntar antes de comprar. Vocês trocam a mercadoria pelo tamanho, cor, e tem muitas lojas que fazem isso, né? O prazo também estipulado. Até coloca uma etiquetinha, né, doutora? Inclusive uma etiquetinha e tal, não pode retirar a etiquetinha ou deixa o calçado na caixa. Então, nestes casos, o consumidor ele precisa ficar ciente dessas regras, até para ele escolher, opa, eu vou comprar aqui, eu vou comprar em outra loja. Então, é importante que essas informações estejam acessíveis a esse consumidor. É uma forma até de cativar o consumidor, Exatamente. né? Muitas lojas não têm essa troca, outras dão 15, outras dão 30, mas deixando claro que não tem uma lei que estabeleça isso, né? Isso cabe à loja e fica a critério da política interna da loja. Produtos de maior valor agregado, do eletrodoméstico até o eletroeletrônico, até um bem muito maior que é um carro, existe garantia, existe a garantia. Até que ponto o vendedor ou a loja, na sua política de vendas, insistir em fazer uma garantia estendida pode ser considerado um abuso em relação ao consumidor? Já existe uma garantia do produto e eu chego lá com, evidentemente, uma companhia de seguro que deve ganhar com isso e muito. Vamos fazer uma garantia estendida, dá mais R$20 na tua prestação de 10 vezes, mas são R$200. Até que ponto, doutor, pode ser considerado um abuso? Então, ele não pode fazer uma condição para compra o produto e fazer a estendida. Ele tem que deixar claro que é opcional, né? Até porque a venda casada hoje é proibida também, né? Vai ter que levar os 2 produtos ou levar essa condição. Então, ele tem que deixar claro e explicar quais são as regras, quanto sai mais e o consumidor optar. Porque daí também ele não pode estar induzindo muito o consumidor tem esse discernimento do que ele quer, o que não contratar, né? Do contrário, pode ser caracterizado, mas ele também vai ter que comprovar isso, né? Mas não que ele não pode exigir que seja feito. Ele pode oferecer. Oferecer, não tem problema. Né? Se não, considera-se a venda casada, como a doutora Michele falou. E isso geralmente acontece em muitos casos com idosos.
né? Que eles vão até a loja, assinam os documentos, não sabem, compram uma televisão e o valor com garantia estendida, seguros e demais serviços da loja ultrapassa 3 vezes o valor do produto. Aí onde algum parente ou algum filho vê, né, essa questão e Mas vai não até a era loja, tanto. né, e às vezes foi induzido, que cabe também o cancelamento comprovando, né, essa Porque questão eu da sei venda que casada. em alguns estabelecimentos, e isso aqui não é uma crítica, é regra de mercado, tem gente que ganha comissão por colocar o seguro junto. Isso. Estender a tal Comercial, da garantia, né? né? Comercial, Isso, vendedores. inclusive, nós estamos chamando para uma conversa, né? Porque o que a gente espera é mudar o posicionamento dessa empresa. Porque daí poucas vítimas acabam recorrendo ao judiciário ou recorrendo a uma reclamação ao PROCON para reverter isso. Então eles acabam, eu posso estar incidindo na mesma prática, porque 20% reclamam, os outros 80% eu ganho de lucro. Mas isso é uma prática que tem que ser vedada. Então, nós estamos chamando, e se não há uma mudança de postura por essa empresa, aí instaura-se um processo de ofício quando há uma coletividade atingida. Nós temos realmente casos de lojas que são conhecidas e acabam sempre embutindo, né, uma prestação de um seguro, compra com o nosso cartão, aí você pode parcelar mais. Tem mais prazo. E o cliente tem um cashback, e aí elas vão sendo levadas a comprar, e quando vai ver a prestação de R$100 passa a 200. Depois vai ver os agregados, sendo que ela não teve a ciência naquele momento. Você pagou 3 vezes o valor do produto só por conta das vantagens. Aliás, isso acontece muito naquela venda que é feita por telemarketing, onde determinada empresa, evidentemente aqui vamos proteger a individualidade delas, oferece um combo que tem telefonia, TV a cabo, aí tem internet, evidentemente. Aí, de repente, acontecem situações onde o consumidor tem apenas um dos produtos desta referida empresa. E esta mesma empresa liga para a casa dele e diz assim: o senhor não quer melhorar a sua internet, o senhor não quer fazer não sei o quê, papapá, etc. e tal, ter o nosso telefone celular, a nossa linha celular. E aí a pessoa, não tem interesse porque eu já tenho de outro. Não, mas aí baixa o preço. Isso aí caracteriza a venda casada, né, doutora? Vamos e convenhamos, né? Sim. Caracteriza, eu ia dizer agora, cada ponto caracteriza a venda casada. Cabe ao consumidor, claro, Sim. aceitar ou não aceitar, deixar expressa Porque eu essa já questão. tive disputas mas- homéricas no telefone Exatamente. com o outro lado, né? E aí, pesar e ver o que sai mais em conta, o que não sai. Até nessa questão, temos a questão da fidelidade, né? Exato. Que é uma questão que o consumidor ele tem muita dúvida com isso. O que acontece? A fidelidade é legal. Normalmente Você de um adquire, ano, né? 12 e meses, isso, né? 12 meses ele fica mais barato. Caso o consumidor, eu não consigo cancelar porque tem multa. Se você comprovar que o serviço que você adquiriu, digamos assim, a internet, não atingiu, estou tendo problema, você liga, sempre muito importante deixar isso claro para confirmar a relação de consumo, o número do protocolo, a reclamação ou via WhatsApp, né? Olha, não está funcionando hoje, não consegui trabalhar, a minha internet está com problema. Você fez essas reclamações e não obteve êxito e você precisa trocar, né, de operador ali o seu sinal, você pode cancelar sem pagar a multa, sem a questão da fidelidade, ela é cancelada. Mas para isso o consumidor tem que comprovar que ligou e deu a oportunidade da operadora resolver, né, com esse protocolo Os que deu problema. protocolos, Tem que registrar. né? Tem que anotar, Exatamente. viu, pessoal? O protocolo sempre tem que anotar, ser ou agora gravado. via WhatsApp a conversa ou no chat, né? Isso. Tira prints, é sempre importante isso, ter prints, por mais que a gente tenha inversão do ônus da prova, até para a palavra do consumidor, valer ali numa demanda, né, judicial, às vezes até no órgão, né, quando chega a questão, a nota fiscal, né, print de conversas, e-mails, protocolos, enfim, tudo isso é válido hoje em dia guardar. Bom, entramos no online, né? Vamos pular do telemarketing para o online. E aí, no online existe uma característica absolutamente única, que é o indivíduo compra um determinado produto de seu interesse que ele não tem acesso. Ele vê fotos, ele vê vídeos, ele pode até ter realidade aumentada, em alguns casos já vi isso fora do Brasil. Realidade aumentada, o indivíduo lá consegue visualizar o produto de uma maneira diferente, em 3D, mas ele não toca, ele não sente o cheiro, ele não vê o tamanho, principalmente compra de roupa. Qual é a proteção que este ser chamado consumidor tem nesses casos? Porque teve gente que já recebeu um tijolo no lugar da televisão, né? Então, neste caso, eles têm o direito de arrependimento, que é 7 dias após o recebimento desse produto. Então, ele pode abrir a embalagem, verificar se realmente serve aquele produto, ou a qualidade do produto muitas vezes é inferior.
e ele devolve o produto, ele tem direito a devolver esse produto e receber o dinheiro de volta, ou ele pode também trocar de produto, vai depender da opção do consumidor. Então, a compra online hoje, por isso que ela tem aumentado em detrimento da presencial, pela facilidade, pela entrega em casa, né? E aí, que bom que tem esse direito previsto no CDC, que daí faz com que o consumidor fique mais tranquilo na hora de escolher. E a praticidade, só antes da senhora falar, eles entregam domingo, né? Entregam compras domingo, né? Então, eles criaram uma fidelidade com o consumidor, que é aquela coisa assim, a gente vai onde você estiver. A gente não precisa ficar melindrado com isso, a gente vai atrás de você. E muitas vezes o preço também é Isso que eu ia menor, falar porque agora, não tem nada chama agregado, atenção. né? Chama atenção. Muitas lojas físicas também estão vendendo pelo WhatsApp também, né? Manda modelos, fotos, daí você faz o pagamento, eles emitem a nota, você só vai buscar também. Também é caracterizado uma venda online. Mas essa venda por aplicativo também tem as suas peculiaridades que Tem precisam também. ser bem analisadas pelo consumidor. Ela entra, cuidar primeiro caso a gente cuidar muito com a compra online. Site falso, pagar boleto falso, fazer Pix, desconfiar do preço. Essa é a mais importante dica, o consumidor tem que desconfiar do preço. Muito barato, né? Vem fazendo uma pesquisa, tem que desconfiar. Muitas têm esse atrativo que é o preço pela internet. Às vezes o frete é grátis, a comodidade, isso tudo, mas o consumidor sempre de olho na questão do link, se o site é confiável, não reclame aqui, dá uma olhadinha, pesquisa junto à Receita Federal, CNPJ da empresa, né? Os sites, geralmente aquele que tem o cadeadinho do lado, site seguro, sempre falo essa expressão Vai desse lá modo. na página, tem 3 verificar. pontinhos em cima, que Isso. você clica em cima, e ali tem o histórico daquela empresa naquele tipo de, vamos lá, se é um streaming, se é um aplicativo, ali diz quanto tempo aquela página está ativa. Caso concreto, empresa vendeu um produto e o indivíduo comprou. Descobriu que aquela empresa era falsa, era um clone da empresa real. Entrou em contato com a empresa real e a empresa deu outro produto no mesmo valor para ele, porque não tinha aquele que ele comprou. Isso também vale, é do jogo, né? Mas é aquilo que a senhora disse com propriedade. A empresa buscou a fidelidade do cliente, quer dizer, ela assumiu um prejuízo, entre aspas, assume o problema financeiro, mas contempla o cliente. Isso também vale Que é nessa muito relação, importante, né, Roberto, o que a doutora Michele falou ali nessa questão da empresa, nessa questão da fidelidade, de conquistar o consumidor. Eu acho que o grande diferencial, hoje em dia a demanda aumenta mais com as compras online, então a competitividade está maior entre as empresas. Então qual que é o diferencial? É a empresa utilizar o Código de Defesa do Consumidor a seu favor. Por que não? Ela pode utilizar o arrependimento de 7 dias e sabe que está ali, que é prático, é objetivo, tem 7 dias. Coração do Código do Direito do Arrependimento do artigo 49. Não precisa ter motivo, eu estou no meu direito. Então, se o consumidor está no direito, não precisa enrolar tanto, vamos resolver o problema. A devolução sem custo nenhum, frete reverso, vem e volta. Importante falar que o consumidor não tem absolutamente custo nenhum e que começa a contar a partir da data do recebimento que ele assinou, o recebimento do produto na sua casa. Então, aí começa a contar os 7 dias, sem custo algum para o consumidor e sem motivo para fazer essa troca. O fornecedor pode trabalhar com isso, muito com o jurídico preventivo, né? E utilizar isso a seu favor, fazendo treinamento para a equipe. No saque, nós temos a lei do saque, do e-commerce, agora você tem tantos minutos para resolver o problema do consumidor no saque. Então, ele pode utilizar isso a seu favor para criar essa harmonização na relação de consumo. E eu sempre digo que o cliente é a vitrine da empresa, né? Então, aquela questão do vice-versa, consumidor e cliente. A sua instituição ela tem uma relação muito forte, não só diante do consumidor, mas também do empresário. Como é que é a sua leitura hoje? Qual seria a sua leitura hoje? O empresariado, principalmente quem trabalha com vendas online, ele mudou a postura a partir do Código de Defesa do Consumidor? Ele está entendendo que vale mais a pena ele não entrar em nenhuma lista proscrita de maus empresários do que perder o consumidor? Com certeza, né? O CDC veio já fazendo aniversário agora recentemente, né? Hoje nós temos várias plataformas que hoje o consumidor pode, o Reclame Aqui é uma famosa que também faz ali um serviço para o consumidor de pesquisa, né? O próprio Proconsumidor também recentemente estava... É importante que a empresa esteja cadastrada para resolver os conflitos que porventura existir, até porque tem empresas que
pela quantidade de vendas, é meio que normal ter alguma demanda e resolve rapidamente, né? Eu acho que a questão, pelo menos de Santa Catarina, o que a gente percebe hoje nesse 1 ano e alguns meses que eu estou à frente do PROCON, é que o pessoal está levando a sério, né? Ainda mais com a informação que há hoje, né? Hoje as pessoas estão mais instruídas, então elas estão reclamando mais seus direitos, né? Isso faz com que essa política mude. Então, nós também, enquanto PROCON de Santa Catarina, estamos quebrando esse paradigma de que o PROCON é vilão também. Muita gente erra pelo desconhecimento, principalmente na prestação de serviço também, que tem uma infinidade de demandas, mas tanto o prestador de serviço, o próprio empresário que quer fazer o certo, né, hoje ele também tem que ter um espaço aberto para receber orientação. E aí, a primeira visita do PROCON, ela é orientativa. Aí, não mudou de postura, chamamos a empresa, né, informamos o que seria interessante. E aí, sim, se parte daí para um processo administrativo ou algo, vamos dizer assim, que traga alguma sanção. Mas, nesse primeiro momento, a ideia é de orientação. Outro caso concreto. A empresa que eu comprei fica na China. Como é que fica essa relação? Tem alguns casos que o shipping, né, que é o transporte da mercadoria, leva meses, né? Chega, não era aquilo que você comprou. Como é que fica essa relação, já que hoje o mundo globalizado, vamos usar esse termo que está até um pouquinho desgastado depois do Donald Trump, ele fez isso, ele fez aproximar. Hoje pouco importa se a empresa fica em Gaspar, no Vale do Itajaí, ou se fica em Xangai. Você compra do mesmo jeito e às vezes pelo mesmo aplicativo. Como fazer isso, doutora? Então, essas compras à distância e fora do Brasil, geralmente vai ter alguém que faça essa intermediação, né? Sites que são brasileiros, sempre vai ter uma pessoa que vai fazer a interlocução. E aí tem que acionar, então, daí essa empresa. A não ser que a gente não consiga... Exemplo, a pessoa viajou e comprou um chip nos Estados Unidos. Aí a gente não tem nem como notificar, nós não temos esse acesso. Então, foi feita a compra lá. Agora, e às vezes aqui a gente tem casos ali que conseguimos notificar esse atravessador, entre aspas, né? Essa empresa que faz a intermediação e a entrega. Tem muitos casos nesse sentido? Tem. O Código de Defesa do Consumidor, ele não se aplica lá fora. Como a doutora disse, comprou o chip lá, estava à viagem, adquiri lá, eu não tenho como resolver no Brasil. Mas geralmente quando é por site ou compra online daqui, tem um representante, um escritório Brasil, ou a própria plataforma que até disponibiliza. obrigado, né? Até obrigado. Não vou citar aqui, mas nós temos as plataformas que disponibilizam esses produtos da China, enfim. Então, elas são responsáveis, respondem solidariamente também. Você pode acionar, porque o consumidor tem a opção ou coloca os dois no polo passivo na demanda judicial. E o foro é da empresa ou do consumidor? Da empresa. Da empresa. Sede em São Paulo. Isso. Interessante isso. É interessante colocar isso para você, porque você nunca está desprotegido, né? Isso. Essa relação de consumo. Não, nessa questão ali do consumo é do consumidor, né? Sim. Onde o consumidor reside, mas geralmente é onde ele comprou e adquiriu. Mas como é online ou por site, do consumidor, né? Sim, interessante. Ele pode isso. entrar na demanda dele onde ele reside. Hoje existe, inclusive, toda uma estrutura voltada disso para proteção do consumidor. Alertas, o próprio PROCON criou essa. O CDC está à disposição em todas as lojas, é obrigatório, físicas ou não, tem que ter uma cópia do Código de Defesa do Consumidor para a pessoa, mesmo sendo um leigo, ir lá e dar uma olhadinha em determinado artigo, como é que ele faz para compensar isso. A mediação ou a arbitragem, Conciliação. né, a conciliação, é o melhor modelo para resolver esses problemas? Eu vou te dizer que sim. A conciliação, né, como conciliadora judicial e mediadora também, a gente trabalha com a conciliação nesses casos. Eu sou da opção que acho que todo o órgão de defesa do consumidor, ele deveria ter a conciliação e o pessoal treinado ali. Eu sei que não é fácil, é muita rotatividade, mas deveria ter para que possa se fazer essa conciliação, né? Fornecedor, consumidor. Ela sempre é válida, ela não abarrota o judiciário e você consegue resolver essa demanda no próprio órgão, né? De forma de conciliação. Temos no Sejusc também, Sim. temos também os órgãos de conciliação da mesma Sim, forma. o juizado especial Exatamente, também, né? o que não impede também que o órgão, mas nós temos no juizado especial essa demanda, o que é válida e temos muitas demandas na área de consumidor na conciliação e também de companhias aéreas, né? Que a demanda é muito grande. Pois é, entrando especificamente nisso, né? Compra também, né? Você faz uma compra, uma relação de passagem, um pacote de viagens.
e você acaba, às vezes, sendo ludibriado. Lá na ponta, alguém não cumpriu o que estava a negociar. Ou um cancelamento unilateral, Exatamente, né, isso aí. Quer dizer, não cumprimos companhia. a cota, o número de pessoas que ia fazer a tal da excursão, e a excursão já era e você já pagou. Como resolver isto? O PROCON hoje ele é um balcão de cidadania, né? A gente prioriza a conciliação entre as partes, porque, na verdade, se não houver, vai ter uma judicialização, até porque o PROCON, as pessoas às vezes se enganam que não vai devolver o bem ou o dinheiro de volta, né? O que a gente vai tentar é compor para que as partes resolvam e haja, assim, vamos dizer, a devolução ou o pagamento, enfim. E claro que daí, vamos dizer, em vias paralelas, segue o processo judicial e a infração consumerista, que daí o que vai gerar para aquela empresa? Uma multa, mas não nada a ver com o consumidor em si. E às vezes essa confusão. Então a gente sempre, em todos os casos, né, enquanto aquela situação preliminar, o atendimento, a gente chama o fornecedor, tenta fazer essa intermediação, aquele prestador de serviço, a gente tenta resolver. E claro, se tiver que ser judicializado, o processo administrativo pode seguir também em paralelo com a demanda de ressarcimento ao consumidor especificamente. Mas tem muita gente, muita empresa que arrepia quando ouve o nome PROCON. Isso eu já fui testemunha. Bom, né? Ele tem um poder, né, de fiscalização de multa e até mas eu digo assim que é um órgão de credibilidade e eu aqui falo agora, né, desses 35 anos do CDC, eu entendo que o CDC daqui a alguns anos deve mudar a legislação, a meu ver, tá? Falando agora a Michele, eu vejo assim que tem que ter um fortalecimento maior por parte dos estados, a política estadual tem que ser mais fortalecida para que os municipais também sejam, né? Hoje, da forma como está, não há uma hierarquia, né? E nem tem essa previsão, mas a gente sabe essa questão política que interfere sim nesse órgão tão importante que eu vejo e para mim isso teria que ser mais debatido, mais priorizado, porque a relação de consumo ela é diária, todos nós, independente de quem sejamos, estamos envolvidos. Então, e muitas vezes não é uma credibilidade, é uma falta de interesse de investimento do município e às vezes até pelo próprio Estado de não dar aquela significância que é necessária. Então, onde há regras bem estabelecidas, há um certo equilíbrio. Então, a meu ver, eu entendo que talvez o CTC para frente, né, haja uma necessidade de uma discussão nesse sentido. Tem um ranking, eu vou provocar vocês. Depois eu complemento minha posição de, eu não quero usar o termo, tá? Mas eu estou fazendo aquele papel do tal advogado mas a questão é mais simples para o nosso telespectador entender. Qual é o maior centro de reclamação? A senhora deu pinceladas ali, mas eu pegando 3 itens. Plano de saúde, passagens aéreas ou mesmo a relação diária comercial, no comércio. Qual é a maior dor de cabeça para o consumidor no Brasil? Hoje, na nossa realidade, é bancos e telefonia. Golpes. Né? A questão... Os golpes. Pô, não estava na minha lista, eu tinha que colocar. Então vamos colocar lá. Plano de saúde, passagem aérea, bancos e telefonia. Mas em determinadas épocas, né, final de ano, a Black Friday, então, enfim, aí aumenta essa questão também de lojas, enfim, mas hoje a grande maioria, vamos dizer, telefonia, bancos e também a questão do produto não entregue no prazo ou o produto não recebido, falta de troca. Nós estamos falando de poder, né? Isso, antigamente eu ia até dizer, a época que eu fui assessora jurídica do PROCON estadual era a telefonia, né? Nossa, demanda, deu uma caída a telefonia, porque entrou o quê? Com a internet, o pessoal utilizando muito o WhatsApp, essa questão toda, veio os golpes, né? Não podemos deixar de lado o plano de saúde também, uma questão também que envolve muito o consumidor e o bancário, que é o superendividamento, né? Sim. Que nós tratamos agora de forma especial também, é uma das demandas que tem bastante no judiciário e nas conciliações companhias aéreas, a demanda está, porque ela está mais acessível, tanto classe passagem ou bagagem? Cancelamento de voo, tá? Unilateral da empresa, atraso de voo e bagagens, né? Extravio de bagagens, danificam as bagagens, isso tem muito. Por quê? Porque está mais acessível a passagem aérea, né? Sim, então está atingindo todas as classes, aumenta, é lógico, e aumentam também os problemas e as reclamações. Então esses são os casos aí que estão bastante
na demanda judiciária, acredito que no PROCON, como a doutora, complementando agora, falou a doutora Michele, às vezes o consumidor vai, quero que resolva o meu problema. O que é? O PROCON ele tem o poder de defender o consumidor naquela tutela, né, para isso, mas com o fornecedor. Quando ele não consegue, ele não pode obrigar o fornecedor a cumprir a demanda para o consumidor. O que o consumidor tem que fazer? Procurar um advogado, um especialista, né, em direito do consumidor ou da sua área de sua confiança, para conseguir essa tutela no judiciário que continua com cópia do PROCON, lógico, da tentativa de resolução. E o PROCON continua na esfera administrativa, ou multa, processo administrativo, ou fechar o estabelecimento, né? Ele resolve daí ali com a punição no estabelecimento. Tutela antecipada? Exato. Para explicar para o nosso tutela antecipada... Uma tutela jurisdicional é quando você procura o seu direito, né? Exatamente. No judiciário, aí o consumidor sai do PROCON, não obteve esse, tu demonstrou a boa-fé requerendo, resolvendo o PROCON, onde ele busca essa tutela daí com dano moral, que aí cabe no judiciário, com um advogado, enfim, com tudo que causou dano ao consumidor, né? Tendo o protocolo, a primeira reclamação, nota fiscal, tudo certinho. Fundamental para o consumidor saber. Não é obrigatório que ele procure direto o PROCON para resolver, ou um site. Às vezes ele liga no 0800, tenta essa primeira resolução, guarda o número do protocolo, demonstrou que tentou resolver e não conseguiu. Mas ele pode procurar diretamente um advogado e o judiciário também, fica a critério do consumidor. A gente sempre orienta a fazer a reclamação junto ao fornecedor e procurar o órgão para registrar a demanda e a boa-fé e com isso as tentativas de resolução. Porque às vezes consegue resolver, às vezes não. O que também não disponibiliza, que ele precisa também, ou seja, acompanhado de um advogado no PROCON ou no processo, uma orientação, ele tem de todas as formas. E aí temos a Defensoria Pública, que é onde ela... Temos ali o Ministério Público, que ele tem o poder de entrar com as ações coletivas, né, civis coletivas. Temos a Defensoria Pública para quem não tem condições, consumidor de arcar. Aí temos o órgão administrativo, né, que tenta resolver depois com o fornecedor. E aí a OAB para orientar na tutela jurisdicional e acompanhar o consumidor. É complicado a gente tentar explicar para as pessoas que passaram, por exemplo, uma fraude, que ela tinha toda essa proteção e ela não sabia. Esta salvaguarda, a gente já tocou no assunto en passant aqui, vamos ver o histórico da empresa, vamos saber de quem você está comprando. Isso vale para todas as relações comerciais, não só para compra e venda, né? Eu imagino o seguinte, se a gente tivesse essa educação do consumidor, evitaríamos muitos golpes, doutor? Eu acho que a prevenção, ela seria bem-vinda, né? E até há muita orientação nesse sentido. Os próprios bancos estão passando cartilhas, fazendo comerciais, né? As próprias polícias judiciárias hoje, aqui na capital, é privilegiada, porque nós temos uma delegacia de combate ao estelionato. E na época ainda, inclusive, que eu atuava, o prejuízo era muito grande em razão a esses golpes, né? A maioria dos golpistas são de fora do estado. Então, eu acho que a prevenção ela é importante, quanto mais informação ao consumidor, até porque o consumidor ele também passa a ser um fiscal, quando ele sabe dos seus direitos. E, inclusive, que as pessoas têm que ter o hábito de reclamar. É por isso que hoje nós temos canais como a Catarina do PROCON, que é o Zap Denúncia também, enfim, que lá há uma vitrine sem preço, ou um produto vencido, tira foto e já manda. Se a gente não ter esse hábito de reclamar, acaba que fica normal. Você compra um ingresso que a bebida e a alimentação inclusa e você sabia quais são os itens que deveriam ser entregues. Chega lá, é outra marca e uma coisa inferior. Ah, vou deixar assim, não vou reclamar. E aí acaba tendo esse costume daquela localidade, daquele setor praticar assim. E o que é interessante, né? Que hoje está mais acessível a informação, né? O que foi combinado não custa caro, ou seja, o que eu paguei eu preciso receber. Essa seriedade, né? Tanto do fornecedor de prestar o que ele prometeu, e o consumidor, olha, é isso que eu contratei, não é, então eu vou exigir meus direitos. Que muitas pessoas acabam, eu não vou me incomodar, eu não vou fazer. Então a gente tem incentivado isso. E principalmente a informação de que muitas vezes não sabe que tem o direito e agora, né, estão sabendo. O consumidor, como ela disse, é o melhor fiscal. Concordo plenamente, eu acho que a informação, eu sempre digo que o consumidor bem informado é cidadão respeitado, né? Então, ele tem os seus direitos, ele tem que utilizar isso a seu favor. Tem que reclamar. E outra coisa, eu fui naquele estabelecimento, não fui bem atendido, ou o preço foi abusivo, ou não estava decidido, eu não gostei, eu não preciso voltar.
no estabelecimento. propaganda de eu tenho boca é a opção, melhor, né? exatamente. Ele tem a opção de escolha, o consumidor ele tem a opção de escolha, né? E de denúncia também. Ele fiscalizou, viu que está correto, que não está certo, ele faz a denúncia cabível nos órgãos aí, né? Para coibir isso, e ele também pode escolher e não voltar no estabelecimento, né? Mas nós temos na população uma parte que é mais vulnerável, que é justamente o 60 a mais, o idoso, né? Que por mais esperto que seja, que já domine a tecnologia, etc. e tal, ele está vulnerável porque você pode fazer um empréstimo consignado por telefone, onde você precisa simplesmente fazer a sua biometria. E aí você acha que está comprando uma coisa, está pagando outra, etc. e tal. Qual é a dica fundamental para esse nosso telespectador que tem mais de 60 anos, provavelmente já deve estar aposentado, que Deus o queira, que esteja assim mesmo. Como ele deve se proteger? Quais são os argumentos que podem ser apresentados para ele nesta linha de proteção? Esse é um grande problema que a gente tem, inclusive, no judiciário. É uma demanda bem alta, que entrou ali acho, com os empréstimos, né? E essa questão do aposentado, os descontos no INSS. O que o consumidor precisa fazer? Ficar atento, não clicar em link nenhum. Quando ele se aposenta, a gente vê pelos escritórios previdenciários, entraram com a demanda, nem bem o consumidor se aposentou, ele já recebe informações. Tem muita gente que Exato. sabe que está aposentado E pelos bancos. Eu até vou fazer um adendo aqui. Quando o consumidor vai receber a sua aposentadoria ou conseguiu a sua aposentadoria, vai até a agência, né? Que ele tem que fazer o primeiro seu cartão. Cuidar para que não ofereça um empréstimo, cuidar com o que você assina, não queira empréstimo nenhum. Vamos fazer uma parcelinha aqui, depois o salário já vem comprometido, o consumidor assinou, nem sabe, achou que era um valor e comprometeu todo o seu salário. Então não assine empréstimo nenhum, vá acompanhado, né, do seu filho, de alguém, de repente, né, que possa lhe orientar melhor. Não clique em link nenhum. Sempre procure, né, o seu advogado, vá até o estabelecimento, manda o áudio. Cuidado com essa questão agora também, né, do falso advogado, que tem muito aí. Procure o seu advogado, ligue, vá até o escritório. Acho que teve bastante demanda também, eles acabam procurando o PROCON nesse sentido. E muito cuidado com as redes sociais, com a educação. Ligou, agora tem essa questão das ligações também. Você atende e não fala nada, o pessoal capta o teu áudio com a inteligência artificial para utilizar isso para fazer um empréstimo. Ou te ligam de chamada de vídeo, não atende, se é de fora, se não tem conhecido, se não é dos filhos, não atende e não clica em link nenhum. Quando você precisa, muito importante falar, quando o consumidor tem algo para receber, ele não precisa pagar para receber. Você não precisa pagar nada para receber, pagar nenhum boleto e clicar em nenhum link. Quando você tem uma ação judicial, né, ou quando você tem os precatórios, ou quando você tem sua aposentadoria, você não precisa pagar absolutamente nada para ter o seu direito e receber os valores que são seus. Nós temos uma legislação específica, a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, e, de repente, o golpista tem acesso ao seu CPF, onde você mora, conta bancária. Não teria uma defesa maior para o consumidor nesse sentido? Quer dizer, existe uma lei de proteção que, na realidade, aparentemente não está atingindo o seu objetivo pleno. Ou eu estou equivocado? Na verdade, os estabelecimentos eles devem obedecer, né? Todos os bancos de dados, eu vou numa farmácia, eu vou numa loja, que ele me peça o meu CPF e os meus dados, eles são responsáveis por isso, né? O que a gente percebe nessa relação do crime é que eles acabam tendo acesso a listas, eles acabam comprando, e aí é que acaba dando os golpes. Então, por isso, como a doutora comentou, né? Telefones estranhos ou fica mudo, o negócio é evitar. Hoje, o crime de estelionato aumentou muito por conta da pós-pandemia, né? Vamos dizer assim, depois da pandemia, o crime deixou de ser material e passou a ser virtual. Então, hoje é com muita facilidade. Hoje tem pessoas presas que fazem o crime, pessoas de outros estados que praticam o crime, associações criminosas que ganham bilhões por conta disso. E é muito fácil, né? Porque eles colocam aquele phishing, vão pescando de 1.000 pessoas, um quantitativo, eles conseguem ganhar obter uma vantagem ilícita, e aí que o crime é fomentado. Então é importante que as pessoas, para dar o CPF, tem que ver se tem, saber, né, se tem alguma vantagem, se tem algum desconto, e ela não necessita dar o CPF para comprar qualquer produto, né? E muitas lojas acabam pedindo para dar um cashback ou desconto, então, mas para que quer o CPF? Às vezes é bom questionar também, né? Porque a partir do momento que ela tem aquele dado, ela é responsável pela lei e se tiver qualquer vazamento, ela vai ser responsabilizada, né? E se o consumidor se negar, não quero dar meu CPF, Ele tem esse que direito. hoje também, em Santa Catarina, no Brasil,
é o seu registro geral também, né? Ele tem esse Eu que direito. sou mais antigo, tenho lá meu registro geral e tenho um CPF, mas o CPF hoje é o grande documento que existe no Brasil para identificar uma pessoa. E isso ele pode se negar, é um direito dele, e hoje é uma prática muito comum, né? Diga-se de passagem, de todas as empresas, inclusive farmácia, lojas, né, para comprar, pede a data de nascimento, enfim. Comprando à parece vista, que né? você vai, Detalhe. mesmo comprando à Dia, vista, né? Então, assim, olha, não quero conceder, enfim, é um direito meu. E, claro, se der, tem que ser opcional, o cliente tem que saber o porquê, porque eles também fazem aquelas pesquisas para vender produtos, né? Para identificar qual que são os meus atores, para ver promoções. Ficar Então, eles também mandando trabalham mensagem. com os dados dos consumidores. Então, é uma mão de via dupla. Um telemarketing. Né? E daí fomenta esse comércio também criminoso, que é a venda de dados. Porque se eu vou comprar, consumidor, um produto à vista, eu vou passar o meu cartão, você quer o meu CPF para quê? É um dado meu. Por que precisa do meu CPF? Ah, porque eu tomo um remédio controlado ou porque a receita vai ficar no cadastro. Ok, me convenceu? Ótimo, não me convenceu? Não precisa dar o seu CPF para ninguém. O CPF é seu, não precisa informar o seu CPF quando vai adquirir ou comprar um produto. Você tem todo o direito. Se o estabelecimento se negar ou não quiser lhe vender, você pode acionar o órgão e até a própria PM, né? Nós temos militar. situações muito específicas em que você é forçado, é levado a achar que é uma coisa interessante para você sem ter a informação. Mas essa questão da proteção de dados me lembra o seguinte: existem empresas no Brasil legalizadas que vendem seus bancos de dados. Banco de dados? Não, seu banco de dados, vamos dizer assim, com nome de cliente, endereço. Isso tem uma proibição nisso, mas se sabe que há essa comercialização. Como identificar, doutora? Aí eu vou pedir um pouquinho do apoio da delegada de polícia. Então, esse caso tem que chegar, a polícia tem que haver um boletim de ocorrência, enfim, porque o que nós percebemos, assim, hoje, vamos dizer, e ainda há uma, vamos dizer assim, uma previsão de se instituir as relações institucionais, vamos dizer. Determinada empresa, a gente sabe que tem empresas que negociam com os governos, né, licitações, etc, etc. Mas essa venda não está institucionalizada, enquanto isso não estiver sendo regulado, há uma infração e tem que ser apurada. Né? Não tem que ter o sigilo, hoje tem que ter, né, a transparência, hoje tem vários canais aí de transparências e que tanto a gestão pública quanto a iniciativa privada tem que ter regras a seguir. Né? Foi criada uma lei. Quando a gente cria uma lei para poder conviver em sociedade, precisou criar uma lei porque não tinha limites. Então foi criada a LGPD e as empresas têm que utilizar essa lei da forma correta que ela foi criada para a proteção do consumidor, que ainda tem uma dificuldade. Muitas já têm esse trabalho jurídico, essa assessoria jurídica para essa implementação, mas a lei está aí, tem que ser cumprida. E quem não cumpriu tem que ser responsabilizado e penalizado junto ao judiciário com a denúncia através do boletim de ocorrência, né? E essas investigações. Bom, nós começamos discretamente tentando saber essa relação, fim do ano, aquela euforia, estamos completando mais um ano, aí vem 13º, vem outras vantagens que a lei beneficia, muita gente recebe premiação, até participação em lucros de empresas. Isso fomenta, evidentemente, o comércio, as relações comerciais, compra e venda. Isso é uma economia de mercado como a nossa e nós somos capitalistas e temos que admitir isso. Agora, quais seriam os grandes conselhos que nós poderíamos dar para esse consumidor que está ávido para comprar ou aquele consumidor que até pouco tempo estava reprimido, não podia comprar, estava negativado, resolveu a situação dele junto às instituições, existem até alguns balcões ações, né, exatamente, de entidades para tornar a pessoa um bom comprador de novo. Qual é o grande exemplo ou qual é a grande dica que nós poderíamos dar para este nosso claro consumidor? Então, a dica do PROCON é que pesquise primeiro e faça um planejamento para a aquisição das necessidades. Né? Hoje tem muita gente comprando, até porque o crédito está fácil, as oportunidades estão fáceis, parcelamento né, muito facilitado, e aí sempre vem os juros. Então, se for comprar parcelado, analisar qual é o juro, fazer aquela conta matemática, quanto que o produto sai à vista e quanto que sairia parcelado. Preciso comprar esse item, né, e a pesquisa de preços. Porque hoje nós temos aí um número alto de pessoas superendividadas,
Inclusive o PROCON hoje está atendendo o NAS, que é o Núcleo de Apoio ao Superendividamento, pessoas que gastam mais do que recebem, né? E tem que ter o mínimo existencial, ele tem a família, tem a educação, a saúde. Então aí muitas pessoas comprando coisas que não precisam, porque o comércio aí está muito acessível, inclusive empréstimos. Então a nossa dica é planejar, pesquisar e comprar apenas na necessidade. Doutora? É a dica da OAB, como advogado, não foge muito do contexto, mas é para o consumidor também pesquisar, ver a necessidade daquele produto, se programar, acompanhar. Nós temos o Black Friday sempre em novembro, né? O que não impede também nas épocas de dezembro, que é uma renovação do estoque, para que possa vir o estoque novo para o Natal. Então, o consumidor coloca tudo na promoção. Mas o que temos que ter muito cuidado nessa época? E aí vem uma dica muito importante aí da OAB para o consumidor. Com a maquiagem do preço. O que é a maquiagem do produto? Geralmente, alguns dias ou semanas antes, o consumidor, alguns fornecedores elevam o valor e daí eles abaixam no dia. Então, para você, consumidor, não cair nessa, fique atento, venha pesquisando ao longo do ano o seu produto que você deseja comprar para ver se realmente teve esse real desconto. Temos empresas sérias que realmente dão desconto, mas cabe a você fazer essa pesquisa e ficar tendo cuidado com os sites também, com as compras online, o prazo, né? Veja se aquela empresa vai conseguir cumprir o prazo que você vai comprar para chegar no Natal ou num aniversário. Agora começa a alta demanda de Natal, todo mundo comprando, e às vezes a transportadora não chega ou não chega na data que você quer. Então planeje isso com cuidado, peça com antecedência ou deixe para o ano que vem, mas esteja consciente, vá às compras e tenha um ótimo final de ano e ótimas compras. Eu vou agradecer essa verdadeira aula aqui de defesa do consumidor, porque defender o consumidor é defender a gente mesmo, né? E lembrando sempre que também a empresa que lhe vende o produto, ela em determinado momento é consumidor, porque ela precisa comprar o produto de alguém para lhe oferecer em casa. Então essa relação quase seria uma economia circular se não fosse o conceito de economia circular. Alguém precisa vender sempre para alguém lhe dar o produto, então todos nós somos consumidores. Sem exceções, eu ia te dizer, mas acho que não tem exceções. Todo mundo é consumidor. Agradeço muito a presença, doutora Simone Mack, da OAB, e também a doutora Michele Rebelo, que é diretora do PROCON de Santa Catarina, delegada de polícia, assumiu essa missão porque, como eu disse antes, né, às vezes a relação de consumidor e vendedor é um caso de polícia, vira caso de polícia. Mas muito obrigado pela presença de vocês. Nós voltamos na próxima semana e aquela história. Vamos conversar? O tema, às vezes, é você que escolhe. Grande abraço, até a próxima.